Vamos para mais uma aula do curso completo de recursos do professor Vinícius Lemos, falando aqui já do recurso no novo CPC. Aula de hoje, honorários advocatícios recursais. A gente vai sair um pouco dessa parte final do novo código que a gente fala nos recursos aqui, que a gente sempre está envolto lá na parte final, perto do artigo 1000, artigo 900 e pouco. A gente vai para o artigo 85, parágrafo 11. Artigo 85, parágrafo 11. O que o artigo 85, parágrafo 11 diz? Que em grau recursal haverá a majoração dos honorários. Então aqui a gente tem essa possibilidade de majorar os honorários. Como que a gente pensa sobre essa majoração? Isso quer dizer o quê? É possível majorar os honorários. Então nós temos que se imaginou que possa, num grau recursal, fazer a majoração dos honorários. Aqui, o parágrafo 11, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando conforme disposto no parágrafo 2º e 6º também do artigo 85, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral, devido ao advogado do vencedor, ultrapassar o valor de 20%. Então aqui a gente tem alguns pontos para delinear com base nesse artigo 85, parágrafo 11 aqui. Lembre-se sempre, artigo 85, parágrafo 11. Nesses honorários recursais, nós temos uma situação. O intuito foi aplacar a recorribilidade protelatória. Então, não quer que recorra e recorra simplesmente por recorrer. Esse é o intuito que o legislador teve. Então, precisamos de alguns pontos. Primeiro, quais são os requisitos? O requisito é que haja um recurso, primeiramente. Primeiro requisito, precisa que haja um recurso. Aí depois ele diz, majorará os honorários. Majorar é um ato de aumentar. Aumentar, a gente só pode aumentar o que já existe. Logo, precisa de honorários anteriores. Então, tem que ser de uma decisão que tem honorários anteriores. Vamos supor um agravo sobre uma decisão interlocutória. Não tem aqui honorários anteriores. Não vai caber os honorários em grau recursal. Aí depois nós temos trabalho adicional. Precisa aqui que a outra parte, que vai merecer os honorários, tenha trabalhado. Vamos supor que eu recorri e perdi. A outra parte não se deu ao condão de fazer as contrarrazões. Vai ter direito aos honorários? Não. Demorou, mas não fez o trabalho. Precisa de um trabalho maior a ser realizado. Essa é a grande visualização aqui. E precisa da decisão de segundo grau. Precisa do recurso, precisa dos honorários anteriores na decisão anterior, do trabalho realizado e da decisão em segundo grau, do julgamento aqui. Aí fica a dúvida, essa decisão pode ser uma decisão monocrática ou tem que ser uma decisão de acordo? Em qualquer uma das duas. Julgou o recurso, tem que dar os honorários. E se julgou o recurso e parou na admissibilidade? Teve contrarrazões? Mesma coisa. Julgou o recurso e chegou no mérito. Mais ainda. Então é óbvio que isso a gente pode determinar os critérios aqui e tudo mais. Então tem essa visualização aqui desses critérios. Então tem aqui essa competência que pode ser tanto do relator quanto do colegiado e tem esses requisitos. Agora vamos para outro ponto interessante. Legitimidade. Quem é legítimo? Autor e réu, recorrente e recorrido. Qual foi a legitimidade que o código imaginou? Essa que é a complicação, porque a gente vai ter que fazer aqui a interpretação da palavra majorar. Majorar quer dizer que eu já fui condenado e vou ter aumentado os meus honorários que eu vou ter que pagar. Vamos para a complicação aqui. Majorar significa realmente aumentar. O que o código quis? O código quis pensar no réu que teve a condenação, recorre protelando o processo e agora vai ter um aumento na condenação em grau recursal. Ok. Condenado em 10%, agora vai ser condenado em mais 5%, não podendo chegar no máximo aqui em 20%. Não pode chegar. Então nós temos essa visualização. Primeiro ponto,
Se o juiz de primeiro grau já der 20%, acabou, não existem honorários recursais se o juiz de primeiro grau der 20%. Mas nós temos uma outra coisa aqui, uma outra visualização. E se o réu ganhar? Pasme, não pensaram nisso? Essa é a dúvida. Eu recorro e ganho. Inverteu a sucumbência. O que vai acontecer? Vai ter que ser invertida a sucumbência. Então vamos supor, inverteu a sucumbência, quem tem direito a 10% agora é o advogado, e tem que ter uma majoração disso. Então tem que ter uma estipulação que 10% pela inversão da sucumbência, mais, vamos supor, 5% pelo provimento do recurso, 2% pelo provimento, não importa aqui, tem que ter essa visualização. Esse é o primeiro problema, temos que passar. Ah, mas o código não fala isso, não fala em majorar aqui porque ele ganhou e vai ter. O código fala majorar, fala de um segundo momento de estipulação de honorários. E temos que pensar assim justamente porque o artigo 7º vai dizer a paridade entre as partes, a paridade entre os participantes. Se não houver paridade, se somente um pode ser condenado e o outro não, aí fica complicado, tem que ter recurso pelas duas partes, então tem que ter a possibilidade também de honorários em relação às duas partes. Então majorar quer dizer isso. Vamos para outra complicação, vamos complicar aqui. A outra complicação passa pelo seguinte: fui condenado em 10 mil reais, dano moral ou dano material, por exemplo, recorri, consegui um êxito parcial de 10 mil reais, baixou para 5 mil reais. Tem direito a honorários? Tem.